Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, o nosso quadro Profissões. Mais um domingo, você sempre vai acompanhar uma profissão nova aqui todo domingo às 5 horas da tarde. E amanhã é Páscoa, então a gente vai conversar um pouquinho. Feliz Páscoa aí para vocês que estão aí curtindo esse feriadão. Vem curtir esse feriadão junto com a gente. Manda esse vídeo aí para quem tem interesse em conhecer sobre essa profissão que eu vou te falar. Tem vários detalhes que eu vai colocar agora na edição para vocês verem um pouquinho de como vai ser a nossa conversa. Vamos falar de coisa boa, talvez. Nem sempre. Ai, meu Deus. O dublador que ganha mais dinheiro é aquele que tem a melhor voz ou não? É que você se engana. Vamos mudar. Chega de falar de coisa triste. Ele se emocionou. Toma uma aguinha. Não, mas falando inglês, não sei o que e tal, você... E aí? Mas com certeza deve ter alguma produção aí que eu não posso falar, que talvez tenha acontecido isso. Tipo, acontece coisas lá? Exatamente. Gente que vai no banheiro, ouve a porta abrir e fechar. Na estante, às vezes, você tá lá gravando, ouve passo. Tem relato disso. E o negócio é bruto. Cara, como é que você dubla? Você vai dublar em indiano. Indiano é um idioma, nossa senhora, é o mais difícil de todos. Sério? Pior que chinês, qualquer coisa. A profissão que a gente vai receber hoje simplesmente me trouxe, assim, tantas dúvidas na minha cabeça. Fez assim, ó, puff, porque, gente, vocês vão acompanhar esse vídeo, vocês vão entender do que eu tô falando. Henrico, seja muito bem-vindo à Operação Lotus. Muito obrigado. Pra quem tá assistindo aí, um abraço. Vamos falar de coisa boa, talvez. Nem sempre. Ai, meu Deus. Já começamos já, então. Só que é o seguinte, já quero começar perguntando. Por que você escolheu ser dublador? Como que foi isso? Conta pra gente. Bom, eu comecei na dublagem criança, né? E antes disso, eu era ator. Comecei de 7 para 8 anos ali, no mundo artístico. E nesse tempo aí, uma das primeiras peças foi Paixão de Cristo, ali em Santana de Parnaíba, uma das maiores aí, o pessoal deve conhecer. Foi bem nessa época do ano, então. Coincidência, não? Coincidência. Meu pai conhecia um dono de estúdio, Jorge Barcelos, inclusive um abraço para você, meu querido. Me levou lá para fazer um teste, para ver como era e tudo, se eu ia gostar. Cheguei lá, fiz um teste, ele me falou como é que funcionava e tudo, vou explicar para vocês, hein? Depois de um tempo lá no estúdio, aí ele falou pro meu pai, isso eu me lembro até hoje, é uma coisa muito legal. Ele falou assim, olha, seu filho é uma joia que tem que ser lapidada. Aí você imagina uma criança ouvindo isso. Nossa, os olhos brilharam. Nossa, beleza, não sabia nem o que fazer ali. Fui fazendo um curso lá, fiquei anos lá, aprendendo com melhores professores, enfim. Não é chegar e falar no microfone. Não, viu, não é gente? simplesmente fazer o curso e entrar no mercado, viu? Isso é um detalhe muito importante. Se aprende na prática. Então foi basicamente assim. Eu fiz o curso lá, fiquei anos estagiando, né, vendo outros profissionais, porque cada pessoa tem um jeito de trabalhar. Tem dublador que ele gosta de fazer várias falas seguidas. Tem dublador que não, gosta de fazer fala por fala. Então isso é interessante, você pegar e desenvolver o seu próprio jeito de trabalho, né? Mas isso com tempo e com toda humildade, porque como qualquer profissão, é uma hierarquia. Você tem que ir passo a passo. Então foi basicamente assim. Aí tô aí há praticamente 17 anos, né? Caramba, Tenho faz 28 tempo, hoje, legal. faz um tempinho. E me diz uma coisa, como foi a primeira vez que você ouviu sua voz num personagem? Caramba, é a minha voz. Fui eu Olha, que dublei. Como é que foi isso aí? Eu vou falar sobre um filme dois filmes, tá? Que eu gostei muito. Acho que é uma série, se eu não me engano. The Killing e depois Uma Família em Apuros, que passou até no cinema. Então, criança assistindo, veja que coisa. Você tá lá e tal, nossa, sou capaz disso. Você fica surpreso, porque são coisas que você não imagina que você vai fazer, que você vai conseguir. Porque, de fato, é muito difícil. É difícil. E você tem que ter ali o pensamento de um adulto, né? Porque para uma criança brincar, tentar conciliar tudo, assim, estudar, fazer as suas obrigações. Mas Sim. não é fácil. E me fala uma coisa,
Eu tava conversando com a Aninha, a Ana que, inclusive, passou pra gente aqui o seu contato, né, Aninha? Eu ia falar um beijo pra Ana. Ela tá aqui, gente. Ali do lado. E ela, conversando com ela, ela falou sobre preparação. Que algumas pessoas têm um ritual pra entrar no personagem. Você tem algum? Como é que funciona isso? Olha, meu ritual, principalmente em filme de terror, é pedir pra Deus não aparecer nenhuma assombração. Não trazer, né? Não, brincadeira. Qual filme de terror que você já dublou que você falou, caramba, esse filme aqui acho que vai ser bom, hein? Olha, eu já fiz alguns aí. O pessoal de casa aí que tá assistindo, pode pesquisar Henrico Espada, eu vou colocar no Google, vai ver vários aí. Mas tem um que passou no cinema, recente. Me fugiu um nome, eu mandei o link pra você. O Fê já vai ver o nome já. Não Solte, lembrei. Não solte. Não Solte. Esse filme é um filme muito legal. Eu assisti. Né? Você assistiu? Assisti. Então, passou no cinema também. E eles usam essa corda porque essa mãe aí deles é maluca. Não vou dar spoiler, vai, gente. Não posso. Mas acontece aí um assassinato, um negócio horrível. E nesse filme é que você fala, por favor, meu Deus, aí... Entendeu? Me proteja. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. E me fala uma coisa. A gente tava conversando um pouquinho antes e eu fiquei assim, muito espantada, porque ele tava falando que às vezes você nem vê quando você... o que vai ser? Você recebe uma folha com o que você tem que dublar. Explicou pra mim dos anéis, né? E aí eu falei, mas gente, como assim? Não tem a pessoa que tá conversando com você do seu lado pra fazer um diálogo? Não, explica aí pro pessoal, como é que é isso? Vamos lá. Pra você aí que não tem a noção de como é que funciona a dublagem é assim. A pessoa entra em contato comigo e me pergunta, você pode tal dia, tal horário? Eu falo sim, ou se não. Até então, o dublador não sabe absolutamente nada do que ele vai fazer. Ele não sabe. Até por questão de sigilo e essas coisas, né? Chego no estúdio, encontro o diretor, que não são todos que vão fazer isso, hein? Explicar a produção pra você, né? Falar certinho sobre o seu personagem. E aí você entra no estúdio, basicamente tem o diretor e o técnico, o texto, o fone e a TV. E uma bancada, que tá o texto. Antigamente... tinha papel, o texto no papel. Hoje em dia, algumas empresas, elas usam na tela para ficar mais fácil. Eu prefiro mais caneta, porque você consegue marcar pausa, fazer alteração no texto, né? Então, basicamente assim, você entra, assiste só a sua parte que você faz, em seguida, você grava. Então, assim, é papum, você tem que ter agilidade ali, olhar, gravar e tal, não sei o quê... Né? E, por exemplo, para encaixar sua fala nos segundos que o personagem tá falando. Às vezes, você já chegou a ter tipo, uma fala que você falou, nossa, mas eu vou falar tudo isso em tão pouco tempo? Já? Diversas vezes aí. Como é que funciona isso? Você fala, gente, mas isso aqui não é humanamente impossível. Como que eu vou dublar isso? Um palavrão, literalmente, um palavrão, mano! Como que eu vou fazer? E aí? E ainda passar emoção na fala, exatamente. Né? E às vezes é um idioma que você não gosta. Você vai dublar em indiano. Indiano é um idioma, nossa senhora, é o mais difícil de todos. Sério? Pior que chinês, qualquer coisa. Mentira. Indiano é péssimo. Caramba, ainda falta tem texto essa? E eles são meio quietos e não sei o que lá. Dificílimo. E como é que você faz quando você se depara com uma situação dessa? Você faz, literalmente. Não tem argumento. Olha, gente, vocês não têm escapatória. Você tem que fazer do começo ao fim. Senão você é trocado, substituído e não se mantém na profissão. Infelizmente... é assim que funciona a dublagem. Agora, falando sobre a profissão. Tá. Dá pra alguém viver da profissão de dublagem? Dá, sempre deu, graças a Deus. Hoje em dia, a situação tá um pouco mais difícil por causa da inteligência artificial, né? Que para muitas coisas é uma coisa muito útil, mas pra dublagem não vem sendo. Tá brincando? Não vem sendo, até porque algumas streamings aí lançaram produções feitas por inteligência artificial, que eu acho um absurdo. Deixa aqui minha indignação. Acho isso um absurdo. Mas é a vida, né? A gente tem que se adaptar ali com as coisas. A gente acha muita sacanagem quando a gente pega a inteligência artificial não para aprimorar uma profissão, para você tirar trabalhos das pessoas. Isso eu fico muito indignada com isso, cara. Pô, porra, mano. Inclusive, essa era eu tinha uma pergunta também, que era assim, como você Aí, ó. vê... Como você vê a dublagem nos próximos anos
com realmente esse avanço tão grande da inteligência artificial, que ela praticamente faz tudo que você pede. E com a dublagem automática também, que isso daí também tá bem comum nos cords e coisas do tipo, né? O pessoal não quer nem colocar mais a própria voz, eles colocam texto, que aí a inteligência artificial faz a dublagem pra você, com uma entonação, assim, de realmente uma pessoa, sabe? Como você vê? Como que você acha que isso vai ser daqui pra frente? Bom, eu espero que isso tenha um fim, né? Porque muitas pessoas dependem disso. E, de fato, uma coisa importantíssima que às vezes a gente não pensa, né? E passa despercebido. Como um cego consegue assistir aquela produção se você não ouve a emoção certa? Fala pra mim. Então, isso não é só uma coisa normal, né? Eu acredito que isso é muito mais que isso. A dublagem é muito além de só uma voz. Dublagem é arte. Então, dublagem é uma coisa que consegue, talvez, para quem tem certas deficiências, conseguir entender aquilo e a pessoa consegue se sentir até mais feliz ouvindo aquilo, né? Então, isso me entristece. Eu fico muito pé da vida, para não falar outras coisas mesmo, mas me entristece demais essas coisas. Eu tenho esperança só. A única coisa que eu tenho é esperança. De certa forma, o que vai ser, eu não sei. Tenho só esperança que isso seja, como eu posso dizer, tem alguma norma para que regularize isso, né? Não tire trabalho. Não fique vulnerável, porque é um absurdo isso. Nossa, que, né? É um Pra não dilema, falar outra né? coisa. Pois é, caramba. Agora me fala uma coisa. Pode xingar? Pode. Ó! a gente põe um pi. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de personagens Tá. que você não dublou, tá? Que você não dublou. Não dublei? Não. Tem algum que você olhou e falaria, caramba, esse aí eu gostaria muito de fazer, de ter feito. Fala pra mim. Tem vários, mas eu não tenho voz pra isso. O Batman. E por aí vai. Eu sou o Batman! Brincadeira. Não, vai, fala Como sério. que ficaria o Batman na sua voz? Vai, faz aí o Batman. Acho que ficaria meio escroto. Não, faz aí o Batman. Não sei fazer, não. Corta. Pede pro Robin Ai, pegar alguma caramba. coisa na Batcaverna. Olha, eu não posso não ser o Batman, pode ser o Robin? Fica quieto. Não, mas gente, é sério. Ai, assim, caramba. você fala, caramba, esse seria um sonho meu ter dublado. Olha, eu acho que eu queria ter feito alguma coisa ali do Marvel, enfim, ou DC. É Caramba. uma coisa legal, eu acho muito interessante, eu gosto. Mas é muito difícil pra um dublador conseguir chegar a dublar personagens assim, da Marvel, da DC? Como que é? Não é questão de ser difícil, né? É questão de teste, ou de você ter a voz pra isso. Claro que, como qualquer outra profissão, às vezes é normal, uma indicação, uma coisa assim, né? Enfim. Mas a dublagem funciona assim. Quando são personagens marcantes, você tem que fazer teste. Filme de cinema, por exemplo, né? E a maioria dos meus personagens eu fiz teste também. Personagens grandes aí. Você pega, vamos supor, Walking Dead, Game of Thrones, Cavaleiros do Zodíaco. Você fez personagem nesses? Fiz. Conta pra Dragon gente quais Ball, o pessoal e fala, é N verdade. com E. Quais foram os personagens desses? Conta. Olha, eu O vou pessoal aí falar falando, do pessoal de "Nossa, anime. Pessoal de anime. Ah, Capitão Tsubasa. Muito legal. Walking Dead, eu fiz um Harry. Deixa eu lembrar aqui. Putz, tem tantos. putz, tem tantos. Mas não é que é normal, Game of porque... Thrones, Game of você Thrones, foi o qual foi? Tommen. Isso. É o Rei Bonzinho. Exatamente. Fiz o Tommy. era? Eu não No Game of lembro. Eu vou Thrones. pegar a foto aqui. A Bom, Ana vai pegar a foto. Um spoiler. Ele se matou. Sim. Não, o spoiler vai de quantos Não é anos? spoiler, porque já Peraí, foi. mas E todo mundo já assistiu. Então vamos lá, como é você fazer a dublagem da parte e falar, porra, acabou, mano? Como assim? Eu tava gostando tanto de fazer essa série. Põe na tela Olha, o personagem. São duas tristezas. Como que foi? Tipo, caraca, eu não queria acabar essa. E aí? Duas tristezas. A primeira é a série, né, que você gosta de fazer. A segunda é o bolso. É porque você não ganha. Morreu É de muito verdade. triste. O bolso é o pior de tudo. Ai, sabendo que, tipo, é a última fala. Exatamente. E aí? Ó, o bom é o do terror, porque aí você volta como fantasma, volta alguma coisa, continua Aí é na bom, série, né? Continua na série. Remember. Aí, ó. Sim. Esse é o Rei Tom. Esse metidinho aí. Game of Thrones, o Rei Bonzinho. Eu não lembro da voz dele.
Eu acho que eu assisti legendado. Ah, é porque... vamos falar sobre Não sou mais amigo dele ali, ó. Legendado. Não sou mais Precisa amigo falar dele. sobre isso. A Ana levantou uma pauta muito interessante. Vamos falar sobre a turma que só quer saber assistir legendado. E aí? Eu respeito, mas vocês não sabem o que estão Respeito, perdendo. mas não Mas gosto. não é ser meu amigo, né? Eu respeito, mas Não, é continua amigo, Como mas... defesa, eu sou muito fã da dublagem brasileira por Mentira. vários motivos. Não, Tá mentindo? Mentiroso. eu não sei se vocês já viram um compilado de adaptações que fizeram. Não, tô falando... Tá, mas tem um compilado que eles pegam várias cenas de filme. Óbvio, né? Tô falando de dublagem. Mas eles pegam várias cenas de filme e colocam, por exemplo, a fala original, o que a pessoa quis dizer e como que os brasileiros adaptaram pra nossa linguagem, tá Cara, e a ligado? parte dos palavrões? Eu acho muito interessante. Eu já vi algo parecido assim, tipo, em um tá vários palavrões, tipo, uma entonação totalmente diferente, não sei o que. Aí chega o outro e é tipo, Lorde. Lorde da Inglaterra, sabe? Assim, não fala nada. Como que é isso? Porque Então. é o trabalho que passam pra vocês, né? Funciona assim. Nem todo distribuidor, eles pedem para que seja feito um palavreado mais profundo, posso dizer assim. Põe o do The Walking Dead também. Então, às vezes, a gente não pode usar certas coisas, né? Então, infelizmente, é por isso. Mas você tem uma cena que o cara tá chegando, vai pra não sei o que lá, você vê que o cara tá falando inglês, fala não sei o que e tal, você... E aí, se dá pra fazer, a gente faz, senão... Não Mas dá. você se sente podado? Com Tipo, certeza, óbvio. porra, tá toda emoção nessa cena aqui, o cara tá falando, vai pra não sei o que, aí eu tenho que falar. O que você fala aí quando não pode? Ah, depende da cena. Vai, tá mandando o cara ir pra aquele lugar. Você não pode falar. Tem que usar o se ferrar, né? Infelizmente. Tem uns programas que É. vão pedir pra você... Trocar as palavras, Tem uns né? programas que eles vão falar pra você, ó, dá uma suavizada, não fala muita coisa agressiva. Aí, tipo assim, um palavrão vira um vai a merda, de repente. Sabe? E a pessoa tá aqui, ó, xingando super forte no original. A gente sabe o que ele tá falando. E aí A gente tá ouvindo a boca e ali. a pessoa tá assim, que droga, eu odeio esta merda, sabe? Então, só que aí tem um porém. Você tem que dar a interpretação. Se você não pode falar, você interpreta de tal maneira. E como é que você faz isso não podendo falar? Sendo que a sua função é dublar, falar. Pensa aquela pessoa que te fez um mal tremendo que você xinga ela na tua casa. Entendeu? Transmite isso. Gente, Entendeu? do céu, é muito bizarro, né? E me diz, de todos os que você já fez, qual você teve assim mais liberdade? Você foi se eu posso falar, xingar, fazer como que for, que você gostou ali, você falou, caramba, esse saiu bem o que eu queria mesmo. Pode falar canal, essas coisas? Pode? Tá. Teve uma empresa aí que me escalou. Inclusive, acho que foi um dublador, um diretor, o Tatu. Tatu Ivo, o nome dele. Meu amigo. E esse cara me escalou pra fazer um personagem que são aqueles moleques que vão presos nos Estados Unidos. Entendeu? Sim. E aí eles podem xingar nesses programas. Então eu me lembro que a gente podia falar tudo quanto é coisa. Ele falou, ó, tudo que você tem guardado aí, você vai falando. Você vai falar, Hoje eu vou me libertar. Vou sair pôr tudo pra leve. fora. Emagreci 10 quilos. Gente, Foi assim. você se surpreendeu com o que eles É falavam lógico. ali. Fala, caracas. Ah, mas tem programa que a gente pode, mas tem programa que não. Infelizmente, a vida do dublador é assim. Aí a gente tem que se adaptar ali com a produção, né? E qual personagem que você sentiu mais... Eu não acho que a palavra não é nem dificuldade, mas mais restrições. Você falou, caramba, esse aqui eu vou ter que podar bastante coisa. Teve algum que você passou por isso? Geralmente são filmes de criança, né? São filmes de criança que a gente tem que segurar, tem que procurar falar o português correto. Né? Porque na dublagem também tem a versão informal. Nossa, a Marcha e o Urso, por exemplo. Então, Gente, a dublagem, o português daquela personagem, é assim, eu fico, gente... Cara, eu não acho que seja referência, porque é meio estranho a Marcha falando. O português dela é o português... Não é estranho? É muito- É uma estética estranha, é um desenho estranho. Ela fala com ursos, tipo assim, por gentileza. Pega. Por favor. É assim, é um jeito de falar. Você fala, ela não erra a frase, ela não erra nada. Tipo, ela não usa a palavra mais curta. Nós estamos, a gente tá. Tipo, é o português, assim, da forma mais
pura possível. E como que você já lidou com um personagem assim, que você falou português ali na risca também? É que é engraçado, né? Igual ele comentou. Tem produção que, às vezes, o correto é a gente fazer errado. O português correto é o correto, né? Mas, tem várias produções. Eu não vou lembrar o nome agora, Sim. mas é o que eu te disse. Várias produções aí com desenho para criança. Eu me lembro que eu fiz a voz do canal Discovery Kids durante, acho que 1 ou 2 anos. E era uma voz, assim, que você tinha que segurar e tal, não sei o quê, gritando. Nossa, qual que era? Você lembra? Não, a narração A do narração próprio do canal. canal. Isso. E aí tinha que ser um português E assim cansa? também. Cansa. Você tá forçando uma Te voz, destrói às vezes, né? Claro que a gente tem técnica também pra usar. Mas igual cantor aí, você pega alguns cantores que às vezes eles cansam ou ficam até com problema na voz por causa disso. Cantor que ficou famoso com a voz errada, né? Como assim? Não, usando... Tipo, gravou a música que estourou, só que na época, quando ele começou a cantar, ele não tinha noção do que ele tava fazendo. Ele só se expressava ali. Aí, anos depois, foi perdendo a voz. sem técnica, sabe? Fazendo canção. É. Sério? Só cantando, só fazendo as coisas. A gente tem que ter técnica pra usar, saber usar a voz, né? A voz vai, tipo, mudando com o tempo, é isso? Sim. É, as cordas vocais, né, também. Eu não sei se o Henrique tem mais exemplos, mas o Axl Rose é um... Que a voz mudou bastante. Ele simplesmente perdeu. Não consegue Com fazer mais certeza. aquele timbre que ele fazia no auge, assim, das bandas. E, cara, também vai muito da genética da pessoa. Vou dar um exemplo. Sim. Eu tenho um dublador que chama Orlando Vigiani, né? Voz do Mickey. Ele, hoje em dia... Não me xinga, Vigiani. Eu sei que você é um senhor muito bonito, mas ok. E gente boa, ele pra caramba. Mas ele tem uma voz que não é, digamos, de um senhor, assim, né? Então, vai muito da genética também da pessoa, né? Tem gente que envelhece mais rápido, demora pra envelhecer, Sim. e por aí vai. E de testes que você fez, qual foi o que você ficou mais ansioso? Tem algum que você falou, caramba, esse aqui... Mais ansioso. É. Eu acho que foi do Game of Thrones. Caramba, Game of Thrones, sério? com certeza. Que com legal. certeza, é. E passou. Graças Caramba, a Deus. Que legal. Mas teve algum que você fez e não passou? E você falou, puta, esse eu queria trocentos muito. mil testes. É normal, né? Normal. Ai, caramba. Normal, mas a gente... Quando acontece isso na dublagem, às vezes o diretor escala a gente pra fazer uma ponta, que a gente chama um personagem meio que insignificante. Mas pelo menos você ganha, você participa da produção, né? Sim. Isso é como se fosse uma bonificação ali pra você ter feito o teste, enfim. É que são muitas vozes, né? É, E a gente tava até falando sobre o vozerio também, né? Que são muitas pessoas falando ali, vai ficar de fundo, que ninguém vai ouvir. vozerio é isso, gente. Então, assim, vozerio... Você tá no restaurante, tem um pessoal lá no fundo xingando, dando risada, falando qualquer abobrinha. Literalmente, vozerio é isso. Você não para de falar 1 minuto. E geralmente, sei lá, 3, 4 pessoas. Eu não ia ter criatividade. Pra ficar falando Sempre tanto tempo. tem. Ai, Você fala uma coisa, espera, fala outra, entendeu? E assim vai. E aí deve, prática. eu vou começar a caçar esses vozerios pra ver se não tem nenhum que sai coisa que não era pra ter saído. sabe? Com certeza, com certeza. Porque deve ter saído um, sei lá, Antônio Nunes no meio de cada um ali. Uma coisinha ou outra às vezes acaba saindo, né? Mas a gente tenta ficar meio cabreiro com isso. Mas com certeza deve ter alguma produção aí que eu não posso falar, que talvez tenha acontecido isso. Não comigo, tá? Mas ok. Não. Próxima As pergunta. coisas a gente não precisa falar, a gente só tá batendo papo, gente. Relaxa que eu acho. O quê? Esse cara é perigoso. Ele é perigoso. Cadê a foto do The Walking Dead, Fê? Põe aí. Ah, esse é outro personagem, ó. Isso. Conta aí pra Esse gente. é o Capitão Tsubasa. É um anime muito bacana isso aí. É um garoto que ele sonha em ser jogador de futebol e ele tem o sonho de jogar, né? Ser profissional ali e tudo mais. E ele tem muita determinação. Então eu acho isso uma qualidade muito legal. E, enfim, no final ele consegue. Eu fiz acho que 2 temporadas, se não me engano, desse desenho aí. E me fala uma coisa, às vezes você tá num dia merda. Aí o seu personagem tá no melhor dia da vida dele. Opa! Aí o seu personagem tá tipo, caraca, ganhei na loteria. Ganhei o jogo. Eu queria ganhar também. É. Alguém tem número aí? E aí? Aí,
Aí você, de novo, pede a Deus, fala, ó, é o seguinte, eu queria xingar queria ir pra casa, queria dormir, não tô legal e tal. Tô precisando de tal coisa, mas você tem que fazer, né? Então, ser ator, pra ser dublador, você tem que ser ator. E você tem que fazer. Então, você tem que estar com a cabeça ali, tranquila, a mente vazia, pelo menos na hora de gravar. Tentar separar bem as coisas, né? Para que você consiga fazer isso. Mas, no final das contas, você acaba tendo que fazer. Você tem mais dificuldade. Eu já tive, 300.000 dubladores ali já tiveram isso também, mas faz parte da vida, né? A gente tem que... Ir levando. É. Não deixar passar pro trabalho. Não. É que aí você trabalha com a voz, né? E a voz, ela transmite muito a emoção. Exatamente. É uma coisa muito forte, porque ela transmite a emoção. Às vezes, você só de escutar a pessoa no telefone, você fala, nossa, mas tava com a voz meio embargada, nossa, tava muito feliz. Você só ouviu a voz. E você passa muito sentimento pela voz. Então, às vezes, você tá num dia péssimo, ou num dia muito bom, você tá animadaço, você tá fazendo, sei lá, um personagem que é um Buda, é um Zen. Aí você fala, nossa, eu vou me restringir aqui, eu vou ficar quietinho. Agora, vamos falar de terror? Porque, assim, o pessoal aqui gosta de saber... Sempre quando vê alguém aqui, perguntam... Não, mas você tem uma ocorrência sobrenatural, alguma coisa sobrenatural. O público gosta de falar de sobrenatural aqui. Tá. Me diga, já dublou alguma coisa? Já passou por alguma situação que você falou assim, nossa, seria legal se isso acontecesse mesmo na vida real? Não, isso não. Não torço para que isso aconteça, não. Mas, enfim. Eu sei que tem alguns estúdios que são mal assombrados. Em São Paulo tem. Isso tem. Jesus. Um estúdio principal aqui. Tem um bem específico, antigo. Tem. famoso E entre é vocês, verídico, que, isso. tipo, acontece coisas lá? Exatamente. Gente que vai no banheiro, ouve a porta abrir e fechar. Na estante, às vezes, você tá lá gravando, ouve passo. Tem relato disso. E o negócio é bruto. Cara, como é que você dubla alguma coisa com uma perturbação dessa? Não, lá eu praticamente não vou hoje em dia. É, então. Não, mas não por isso. Por outros motivos. Mas é engraçado. Ah, me pagando eu vou de qualquer forma. Eu dublo, não tem problema. Pera aí, qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Gente do céu. Ai. Não, mas eu fico pensando, você tá lá dublando lá, são 40, né? E você falou não sei o quê. De repente, você ouviu um barulho aqui. Aí você olha, né? Você vai olhar pra trás assim. Vamos lá? Deixa eu ir no banheiro. Ainda mais gravando algo de terror, né? É, exatamente. Já aconteceu alguma coisa você gravando de terror? Não, isso não. Nunca? Não, de boa. De boa. Tento ser mais tranquilo possível ali. E você gosta de assistir os filmes depois de dublar? Gosto sim. Tem esse costume? Não tenho costume. Eu tenho costume de assistir os filmes que eu dirigi. Isso eu sou obrigado a assistir antes, pra fazer a escalação, e depois. Porque você vê, né? Puxa vida, no próximo filme eu posso melhorar aquilo, eu sou mais competente que isso. E de fato acontece isso, né? Às vezes a gente tá olhando um negócio e fala, olha, eu acho que poderia ser feito de tal maneira ali. É bom para o seu crescimento ali, pessoal, né? Caramba, eu, por exemplo, ponho do Profissões, eu, por exemplo, falava assim, assistia ao podcast da Operação Lotus, eu assisto, voltando para casa dirigindo para ver como é que foi, mas, e para editar. Antes eu assistia podcast, eu consumo podcast, não consigo, gente. É a minha voz o dia inteiro na minha cabeça. Não tem quem aguenta. Então. Eu não conseguia assistir filme antes, quando eu trabalhava todo dia com filme. É isso. Por isso que eu perguntei. A pessoa dubla, trabalha dublando. Você assiste? Ah, não costumo. Então, é isso. Às vezes a gente quer só sossego. Muitas vezes eu chego em casa e quero ficar calado. Nossa, Quieto. Já falei muito, chega. Já lidei com tanta gente que eu quero ficar calado. Gente, Pronto. coisa de homem, né? Já usei todas as minhas... Porque falam que Pronto. o homem fala menos palavras, Com menos que a mulher, né? olha. Ele com não, já certeza. gastei tudo agora, não vou falar mais nada. Quero ficar quieto. Fala amanhã. Quanto de horas assim, você mais trabalhou dublando? Tipo, nossa, você trabalhei tantas horas Acho que umas seguidas. 8 horas seguidas. Falando sem parar? Não, calma lá. Isso aí só vocês conseguem. Só vocês conseguem. A gente não. Deixa pra vocês. Mas brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo ali de verdade. Não sei se é brincadeira não, viu, gente? Tô sentindo aqui uma energia. Fala. Então, mas quando são filmes, assim, bem grandes e tal,
você tem que gravar, às vezes, ou rápido ou não, depende da sua agenda. Né? Antigamente eu tinha agenda bem mais lotada. Então, era difícil encaixar. Às vezes você tem períodos. Então, eu tinha, sei lá, das 10 até as 6 da tarde. Aí você para pro almoço, para de 2 em 2 horas. Você vai lá, toma uma água, vai no banheiro, não sei o quê. O cara vai lá, fuma, o diretor volta e tal. E a gente vai de novo. Caramba. E assim, né? Mas também dá para dividir. Mas é aquilo, depende da sua disponibilidade. Também do tempo que a produção tem para ser feita. Porque às vezes eles têm, sei lá, uma semana para entregar, né? Então você não tem tempo para isso, tem que gravar, bora. E o cara tem que ser bom também, senão já era. Porque assim, quem tá pensando em entrar para essa profissão, pô, quero fazer um curso para entrar nessa área, acho super bacana. Tem alguma coisa que vocês falam, ó, se você não tiver esse perfil, não é muito bacana, ou se você tiver esse perfil, é super bacana? Tem alguma coisa que você fala, ó, isso pode... Tem muita gente que quando chega no curso é assim e desanima e não quer mais. Olha, eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que você primeiro tem que ser humilde. Você tem que ter a sua saúde mental boa, porque você não sabe o que você vai enfrentar. Diretor, empresa, você mesmo, às vezes, né? E você tem que ter ali o talento de... Talvez não seja essa a sua vocação, mas você tem curiosidade para saber como é. Você pode fazer um curso, quem sabe? Você se torna um grande dublador aí, né? Mas eu acho que você tem que ter isso que eu disse. Se você não tiver essas coisas, fica um pouquinho difícil, né? Você tem alguma referência que te inspirou quando você começou lá? Vários nomes. Alessandro Araújo, Tata Guarnieri... Afonso Amajones, Armando Tiraboschi. Ixi, trocentos mil. Na área de vocês, tem algum que ficou conhecido por algum trabalho, tipo... Caramba, o trabalho que ele fez ali foi um trabalho de dublagem muito referência, porque era uma coisa assim... Sabe, algo que tipo, você falou... Esse trabalho foi realmente feito pra ele, porque era muito difícil, era muito específico. Tem alguma coisa assim? Tem. Eu admiro muito, sempre admirei o Afonso Amajones. Eu gosto muito do trabalho dele. Tem um filme, eu vou lembrar o nome, só espera um minutinho, que ele faz um rapaz que ele já foi presidiário e ele é cuidador de um paraplégico. Vocês sabem qual filme é? Intocáveis, eu acho que não tenho certeza. É Intocáveis? Cadê o nosso amigo? Os Intocáveis. Acho que é. E eu já assisti esse filme umas 10 vezes. E toda vez que eu assisto, aquilo me emociona, porque... Você tocou num assunto muito importante. A dublagem, para quem tem deficiência visual, por exemplo, o cara tem que sentir aquilo. Então, pensa comigo. O cara que tá assistindo... Então, o cara que tá assistindo, às vezes, não enxerga. E ele quer ter a sensação de como se ele enxergasse. Então, a felicidade chega para ele de uma forma diferente. Né? Então, esse filme também me toca, porque... Eu, às vezes, fecho os olhos em algumas cenas e você consegue sentir aquilo, né? Então, isso é muito bonito. Caramba, que legal. Vamos falar de coisa triste, de coisa legal agora. Vamos mudar. Chega de falar de coisa triste. Ele se emocionou. Toma uma aguinha, não, mas é legal. Eu gosto bastante. Com certeza, pô, porque é o que a gente tava falando, né? A voz, ela passa a emoção. Muitas pessoas não estão vendo. Elas estão só ouvindo. E quem tá ouvindo, por exemplo, até quem gosta de assistir, por exemplo, ouvir um Spotify, ou só ouvir aquilo ali... Você tá passando a emoção. Com certeza. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma leitura. Aquela professora que vai ler para as crianças. As crianças vão para qual professora? Aquela que faz a voz da bruxa, aquela que passa a emoção, né? É diferente. Agora, sobre vozes. Vamos lá. Você quando precisa fazer um sotaque, teve isso Por já? quê? Como que funciona? Porque, assim, seu personagem... Ele tem um perfil, por exemplo, um personagem mais que, sei lá, que tem um perfil de uma região, de outra, uma cultura e tal. Você consegue com facilidade passar por esses sotaques? Como é que é? Olha, facilidade não. Mas com treino, né, com um pouquinho de paciência ali do diretor, ele explicando certinho o que ele quer, como ele quer, eu consigo. Mas eu uma vez, não falando só de sotaque, mas de jeito, eu fiz um menino gago. Que, inclusive, eu acho que eu toquei nesse assunto no começo aqui que a gente estava falando. Se eu não me engano, é Uma Família em Apuros, esse filme. E é difícil dublar gago, muito difícil. Então, você tem que tentar deixar o mais natural ali possível. Caramba. Não é sotaque, mas você imagina. Sim. Você incorporar um gago ali. Sim. É tenso.
Caramba, e tem que ser de uma forma que seja assim, para as pessoas realmente sentirem que não é uma sátira, é sim o personagem que ele é gago, né? Uma coisa é você ficar imitando e tal, mas outra coisa é você de fato... Sim. É totalmente diferente. Imagina, você vê um negócio mal feito, aí ferrou. Sobre sotaque, uma vez eu vi uma entrevista falando sobre um personagem que uma atriz, eu não lembro o nome dela, me perdoem, ela fez a mulher do Dom Pedro, Imperatriz Leopoldina. Uhum. Hoje eu tô boa com o nome, hein? Deus do céu. Ela fez a Imperatriz Leopoldina e o ator que faz o Dom Pedro, que eu também não lembro o nome, eu sou péssima pra nome. Ok. Ele falou assim, que ele achou que ele tava super, né? A hora que ele viu o estudo que ela fez pro sotaque dela, ele falou, nossa, eu tô muito atrás. Eu preciso, tipo, melhorar muito pra chegar, pra ficar no mesmo nível que ela. É. E aí, você falou agora, eu tô pensando, não é fácil. Não é fácil. Quando você acha que você tá bom, chega alguém que faz um negócio e você fala, nossa, gente. Sempre vai ter alguém melhor que a gente. Preciso... A vida é assim. Sim. Tem jeito. Mas você tem que aprender, você tem que ir se aperfeiçoando, você não pode parar, né? E quem quiser ingressar para essa profissão, quanto tempo mais ou menos leva de cursos e aperfeiçoamento pra você falar, pô, tanto tempo, talvez você já comece a ingressar na área? Olha, depende muito, né? Não tem um tempo determinado, assim. O que eu indico é você chegar com humildade, você treinar bastante a sua dicção em casa, né? E você começa sempre fazendo pontas, que são personagens, digamos que irrelevantes. Aí você vai aprendendo, você vai vendo como funciona, né? Mas eu acho que hoje em dia um curso deve estar, o quê? Uns 8 meses, de 8 a 10 meses, por aí. Não tenho essa certeza. Inclusive, eu tô para lançar um curso, tô desenvolvendo um curso, daqui a pouco... Vou postar. Gente, eu nem sabia, mas vou olha, postar vai. um curso. Tô preparando, né? Mas com todo carinho, toda coisa. Então, leva um tempo para você desenvolver, contando um pouco da minha história, como é que funciona, né? E vai ter um tempo, assim. Só que o que tem que ficar claro é que, se você faz um curso, ok, você não vai ser dublador no outro dia. Entendeu? Então, demora. Você vai galgando aos poucos, né? Vai subindo degrau por degrau. Eu vou fazer uma pergunta. Meio de podcast, exemplo. Tem muito de... panelinha. Tem. Você sabe que Tem nada, mentira. Tem muito, tem demais. Então, assim, por exemplo, fulano só aparece pra ir no podcast tal. Fulano não sei o quê. É sempre assim. Tem gente que vai em vários podcasts e, por exemplo, se o seu podcast for pequeno, nem olha. Ou seja, o que eu quero dizer, para quem tá começando, tem nesse meio uma coisa de tipo, pô, esses trabalhos normalmente... Sabe uma coisa que é até um exemplo melhor? Empresa de eventos. Aquela empresa de eventos contrata sempre funcionários X porque já conhece o trabalho deles e sabe que o trabalho deles é um trabalho redondo e que vai fazer. Mas isso acaba que não dá tanta oportunidade para quem tá chegando no mercado. Sim. Você acha que esse ramo de dublagem também pode ter isso? De não olhar tanto para quem tá chegando, porque já sabe que o trabalho daqueles que já tá redondo? Olha, é uma pergunta muito interessante. E, na minha visão, eu acho que o sol nasce para todo mundo, né? Mas, geralmente, tem algumas empresas que elas dão curso de dublagem. E, nessa mesma empresa, o dublador... ele começa trabalhando lá. Então, é bacana, eu acho legal isso. Porque você vai ganhando seu terreno, seu espaço, você vai fazendo amizade, tudo, né? Sim, já vai. Sabendo É como se fosse um estágio, né? Isso. Aí é bacana. É legal. Mas antigamente não era muito assim, não, entendeu? Antigamente era um pouquinho mais difícil, né? Outros métodos e tal. Mas, de fato, como você disse, panelinha é inegável. Isso tem em qualquer profissão. Sim. Né? Mas da dublagem também vai muito do seu talento, da sua disponibilidade, por aí vai. O dublador que ganha mais dinheiro é aquele que tem a melhor voz ou não? É que você se engana. Por quê? Porque o dublador que ganha mais dinheiro é quem trabalha mais. Ele consegue fazer 5 produções num dia. A gente ganha por hora. O cara tem a voz marcante e fez um filme legal aí no cinema. Ok, no cinema ganha mais, tá bom. Mas nem sempre ele vai ganhar mais que o outro cara. Curiosidade. Tipo, o cara teve a voz tão marcante
que não conseguiu fazer outros personagens. Isso aconteceu com o ator do Harry Potter, não foi? Eu acho que foi. Eu não sei que ator que era um ator que foi... Será que era do Harry Potter? É que ele cresceu fazendo isso, Ele não é? cresceu o Harry Potter, Aí ele então ficou associado. muito... Ele é o Harry Potter. É, tipo, as pessoas... Eu nem sei o nome dele. Olha o Harry Eu nem Potter lembro. investigando. Eu sei que ele é o Harry Potter. Harry Potter, eu Você não olha o cara lembro na o rua, nome olha o dele. Harry Potter. Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele era o Harry Potter. E é isso, aí você acaba tendo problema pra conseguir outros trabalhos, não é? Então, eu acho que se você tem uma voz muito fez um marcante, filme será que isso muito bom. acontece? Com certeza. Até você associar um filme com outro. E essa voz aí não era o não sei o quê? Olha que interessante. Peraí, Ana, volta. Remotamente, conheci um dublador que era assim, que ele fez propaganda. Não vou falar o nome dele. Propaganda? É, ele fez propaganda famosíssima. Todo mundo já ouviu, todo mundo conhece, sem sombra de dúvida. Ah. E aí, eu trabalhei numa empresa de dublagem, né? E aí, quando eu fui conferir lá um projeto, enfim, surpresa. A voz dele num personagem. Eu não consegui desvincular da propaganda. Parecia que era Exatamente. uma eterna propaganda. Mas, ó, é engraçado, porque é aí que tá. Aí o dublador, ele tem que mudar o seu jeito de falar. Porque eu não vou fazer uma dublagem com a mesma voz que eu faço uma locução. Então vai de você ter a sua artimanha ali de você conseguir modular isso. Sabe uma voz que as pessoas ouvem Mas será que é muito? isso que o diretor quer? Nem sempre. Você entendeu? Você Não, entendeu? quer sim, tô brincando. Sabe uma voz que eu escuto e eu associo ao produto, eu não lembro mais do rosto, mas é uma coisa que a gente cresceu ouvindo? A Araci, do Top Darm. Eu não... Gente, Ó, tá a vida! gente, se eu escutar a voz dela em qualquer personagem um dia... É verdade. Eu vou pensar nela, porque a voz dela é tão marcante pra gente que as propagandas, aquelas Coitada. Ômega 3, gente. Ômega 3. E o cara da TechPix também. Ficou uma TechPix, voz... nossa. Toda Eu sempre hora sonhei. aparecia ele. Vamos falar de TechPix. Você sonha com esse Vamos cara? Eu sempre sonhei em coisa comprar uma boa. TechPix, nunca tive uma TechPix. Funciona, quem já teve uma Não, eu TechPix? só conheço uma pessoa que teve TechPix. Jaque, um beijo pra você. Você olha, Jaque. Eu sou a única pessoa que eu conheci que teve uma TechPix. Vou até falar pra ela trazer a TechPix pra pessoa ver que é quero real. ver, eu quero Não é ver. lenda urbana, não, a TechPix, gente. golpe, A né? TechPix foi revolucionária. Igual o Ômega 3. Tem alguma voz? Você é processado. TechPix é o primeiro tigrinho, né? Teve alguma... Gente, quero mais água. Tem aí? Obrigado. Ah, mano, eu peguei. Mas, gente, a voz da Araci era demais, gente. Eu via. Obrigado. Tem também aquela voz que dava medo. Não era a voz, era a musiquinha do Linha Direta. Antes de começar. Gil Gomes? Também a voz Nossa, dele era isso aí é terrível. história, né? Aquela musiquinha. E eu... Engraçado, é legal. Vocês não assistiam Linha Direta? Não, eles não estão. Quantos anos vocês têm? 25. Ah, tá quase lá. É. E ele? 22. Ah, então mais novo. Não sabem que a Não. gente... O terror que as crianças passavam, dos Legal, anos pô. 90 passavam ali Legal com Linha pra Direta. caramba. Gente, era um programa que passava de noite, quando os seus pais mandavam você dormir, você não ia dormir, né? E como que era a voz, mais ou menos? Fala aí. Hoje. Tinha uma musiquinha, a gente ficava morrendo de medo e ficava lá assistindo do mesmo jeito. Não é? Aí que era o problema. Não. É por isso que essa geração gosta tanto de filme de terror, de história de sobrenatural. É porque aguentava. A né, gente cresceu antigamente. vendo isso, gente. Eu vi, inclusive, falando assim rapidamente, eu vi, inclusive, um vídeo falando sobre a música da Boquinha da Garrafa. Antigamente, você sabe dessa música, né? Sim. Então, antigamente isso passava na televisão aberta, normal, programa de criança, Sem né? mimimi. Gente, A questão é essa. Hoje em dia tem muito mimimi. aí você fica, depois disso, ficou tudo proibido por causa dessa dança. Eu vi um vídeo falando sobre isso, juro pra vocês. Criança não pôde mais fazer, adulto não pôde fazer em horário nobre, né? Começou a chamar horário nobre, uma loucura, porque antes, programa de criança, fala aí. O negócio é tenso. Você já dublou alguma coisa que você falou, Deus do céu, algo desse tipo, picante? Acredito que talvez não tenha lembrado. Sei! Algum conteúdo adulto? Porque, gente, Não, conteúdo adulto não. deve ser muito constrangedor fazer essa dublagem. É legal. Como? É legal. Você ali, tipo, fazendo, né? Falando coisa assim de conteúdo adulto. Lembrei de uma cena, vou contar. Mentira! Não, mas assim, isso aí não é tão
interessante, né? Não foi 50 tons de cinza. Não. Não foi. Mas esse cara aí... Os 13 Porquês. Lembrei o nome da série. Os 13 Porquês. Sim. E aí foi o Montgomery que eu fiz. Esse moleque é um otário. Otário. Então, isso. Esse aí que tá aparecendo. Ah, essa série é aquela E que cortaram foi uma na cena... Netflix? Foi uma série que teve uma cena razoavelmente O explícita final de... é aquela exato. que o final cortaram, daquele negócio que eu não vou Acredito falar o que nome. sim. E foi uma coisa que não foi legal, entendeu? Foi tipo de um abuso, um negócio zoado. Entendeu? Zoado. Então, às vezes, a gente se sujeita e tem que fazer, né? E você sentiu Tive o que peso? assistir, Você sentiu com o peso? certeza, com certeza. Caramba. Né? Foi zoado. Esse dia eu voltei Porque meio... tá saindo de você algo que nunca sairia, né? É. Caramba, isso. que interessante isso. Mas acontece, né? A gente tem que fazer. E foi pesado. Foi. Foi foda. Você assistiu essa cena? Depois, não. Caramba. Não fiz questão de Não assistir, não. Caramba, que interessante. Tá vendo? Esse negócio é muito pesado. E essa série, o final dela eu acho que tiraram, porque era muito explícito, né? Eu lembro de ter realmente tirado Se eu não me engano, tiraram. Era muito explícito. Por quê? Porque era realmente pesado. Era uma coisa que queria passar no Exatamente. cru, né? Mas já pensou o pessoal dublando lá coisinhas? Mas, gente, o que tá acontecendo nesse estúdio aqui hoje? Mas tem estúdios, não vou falar qual, né? Que o pessoal aluga pra fazer essas coisas mesmo. Fazer podcast disso. Eu Mas não como sabia. assim? Como assim? É. Peraí, não tô entendendo. Eu fiquei sabendo de um estúdio, não vou falar qual, que pessoas alugam. Tipo assim, a gente tá aqui conversando. De repente, esse cenário Você começa a ouvir? tá lá. Não, de repente, esse cenário, você vai ver o mesmo cenário de uma coisa quente lá nas É redes. mesmo? É. Assim. Não foi nessa cadeira, não, né? Então, é que tá. Eu acho que eles limparam. Caramba! O negócio tá evoluído hoje em dia, não? Pois é, você acredita? Poxa vida. Negócio Pra assim. limpo, tem que ter alguém que limpa, né? Não, e o operador pra fazer isso? Agora, Fê, você é operador. Fala aí, como que funciona o operador, seu lugar Cara, de você dava fala? risada, não? Como é que é? Você daria risada? Supostamente, um amigo me contou. Sempre um Ai, amigo, gente, né? eu vou cortar isso daí. Não, fala. Conta mas aí. Tá bom. Um amigo me contou que fica um clima de Merlin, sabe? É Tipo, claro. é que... Eu não, É estranho, é que meu amigo gente. não soube explicar direito, né? Mas é que ele falou que é estranho, tipo, fica um clima meio estranho. E a gente Tipo, sabe porque sabe a que é mesma pessoa que falou pra ele falou, sabe, a gente sabe que realmente isso aconteceu num Caramba. lugar que a gente ficou sabendo e falou, gente, que bizarro, imagina. Porque assim, o negócio é o seguinte, uma coisa a gente tá gravando aqui, aí todo mundo já tá habituado com o nosso cenário. Aí, de repente, o nosso cenário tá, tipo, lá no Xvideos, entendeu? É. Bizarro, É. bizarro. E é isso. Temos mais alguma perguntinha? Aí, ó, seu outro personagem dublado. É Walking Dead. Foi tranquilo dublado, Walking Dead? Como é que foi? Foi tranquilo. O Walking Dead tem um peso, né? Tem... Como todos os trabalhos tem, mas o Walking Dead tem uma história nisso, né? Muitos fãs, são várias temporadas aí, muitos anos. Quantas temporadas foram? Ai, eu acho que 18, se eu não me engano, não tenho certeza. Nossa, É. eu parei. no Mais de caminho. 10, com certeza. Eu parei, eu não consegui mais. Eu também não teria essa paciência de assistir. Mas você acompanhou, você dublou por quantas temporadas? Ai. Não lembro. Não lembra? Não. Caramba, foi Não, bastante não tempo. foi muito, não. Não? Não foi muito, não. Ele Foi morreu muito, rápido. não. Eu nem lembro. Ele foi mordido pro zumbi rápido. Exatamente. Eu não lembro quantas temporadas ele ficou, não. Eu não lembro, mas foi um personagem legal de fazer assim. Né? Ele contracenava aí com vários atores bons. Ele é então, aquele que arrancaram a cabeça e colocaram na estaca? Acho que não, hein? Não sei. Não sei. Não? Não, Quer me não decepar aqui, ó. Depois, Depois a gente vai pesquisar como é que ele morreu. Você não lembra? Será Não que você lembro. dublou ele morrendo? Como assim? O Nem- eu não lembro, faz principal, muito tempo, ó. Ele largando a Tem vida. acho que uns 4 anos isso. Gente. É que demora, né? Às vezes as pessoas acham que é rápido, mas não, demora. Até dublar, lançar e tal. É. Tá, e agora vamos falar pra gente encerrar qual foi o seu trabalho que te marcou. O mais marcante. Esse aí que tá na tela. O cara foi ligeiro ali, hein? Já leu meu pensamento. Caramba, nem foi combinado, hein? Nem foi, pior que não. Conta aí. Eu acho legal porque
esse personagem aí, ele traz muito hoje em dia o que o pessoal esquece muito de como tratar as pessoas ou como tratar também mulher, né? Hoje em dia, principalmente aí, as pessoas sabem que não é muito fácil ser mulher, né? Então, eu acho que esse cara aí dá uma lição aí muito importante em muitas pessoas. E ele coloca isso com pouca idade, escrita e falando para outras pessoas também. Então, admiro ele e gosto muito. Gostei muito de fazer esse trabalho, por causa disso também. Foi o que mais te marcou. Exatamente. E criança, quando você era criança? Qual que você mais gostou de fazer? Criança... É. eu acho que uma das primeiras dublagens foi The Killing que eu fiz. Foi o que você mais gostou quando era criança? É, uma das primeiras, assim, famosas, né? E que você Foi um não personagem. gostou quando você era criança? Teve algum? Você falou, nossa, mas esse aqui tá... Todos aqueles que eu tive muito trabalho de dublar. Porque quando você é criança, vamos Quero gravar saber aqui. disso. Entendeu? Vamos gravar aqui e pronto. Acontece, né? Quando você era criança, você ficava quanto tempo dublando, assim, normalmente? Então, porque você tem toda uma rotina ali, né? Então, eu só trabalhava tarde, até tipo 5, 6 da tarde, eu tinha aquele período pra gravar. Então, às vezes eu gravava, sei lá, 2 horas por dia, 1 hora, 3. É, bem menos do que... É, reduzido. Sim. Então, mais ou menos assim. Ai, que bacana. Legal. Muito obrigada por ter vindo. Vou pedir pra você mandar beijos e abraços pro seu pessoal. Manda aí. Gente, muito obrigado. E para quem ainda não me conhece ou quer conhecer o meu trabalho, vou lançar esse curso em breve, tá? Podem me seguir no Instagram, no TikTok, é dublador Henrico Espada. E é isso, obrigado pela audiência, agradecer a todos vocês aqui pela recepção. Gente, acho que foi agradece. um clima legal, isso é muito importante, natural, né? E é isso, um beijo, um abraço para todo mundo. Gente, a gente se vê no próximo domingo, às 5 horas da tarde, com mais uma profissão. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, o @ do convidado, além de ter aparecido aqui na tela, vai estar também na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo Profissões. Tchau! Valeu!